Oi, gente. Essa é a primeira aula do quarto bimestre e hoje a gente vai dar início ao tema da fisiologia humana. Então, durante esse bimestre, nós vamos ver os sistemas do corpo humano. E vamos iniciar aqui com o sistema digestório. Uma coisa que é em comum a todos os sistemas, não só ao digestório, é o fato deles serem constituídos por diferentes órgãos. Cada órgão, ele vai desempenhar uma determinada função. Então, essas funções, esses órgãos, eles trabalhando juntos, vão permitir o funcionamento do sistema. Mas em relação ao sistema digestório, a função dele é praticamente retirar os nutrientes do alimento e mandá-los para a corrente sanguínea. Então, vão ocorrer diversos processos ao longo dos órgãos do sistema digestório que a gente já vai discutir. Esses processos, eles vão quebrar esse alimento para poder mandar para o interior das nossas células. Aliás, a gente não tem como injetar um alimento inteiro numa célula, né? Então, esse alimento ele vai ter que ser quebrado em pequenas moléculas para poder adentrar no interior das células. O sistema digestório ele faz dois tipos de digestão: a mecânica, que é basicamente misturar e triturar o alimento, e a química, que é feita através das enzimas. Esse sistema ele é composto por alguns órgãos, 8 no total, e além dos órgãos também tem glândulas anexas, que são glândulas que auxiliam esses órgãos a fazer a digestão. Então, começando com o primeiro órgão, nós vamos ver em ordem, ok? Então, o primeiro órgão, a primeira estrutura seria a boca. A função da boca é basicamente mastigar e triturar o alimento. Então, os dentes e a língua vão trabalhar juntos para fazer essa trituração. Aqui vão ocorrer também os dois tipos de digestão. A mecânica vai ser na mastigação e a química através da ensalivação. Na saliva, possuem algumas enzimas que têm essa capacidade de quebrar moléculas. Então, nós vamos ver aqui nas glândulas como é que isso acontece. Eu não vou entrar muito no nome das glândulas, a gente possui 3 na boca, mas a função delas é basicamente produzir o muco, né, para umedecer aquele alimento. Nós não conseguimos engolir um alimento em seco, fazer a proteção, porque existem alguns micro-organismos que são nocivos para a nossa boca, e, como eu falei, ajudar na questão da digestão química, através da enzima. A enzima é chamada amilase salivar. Ela faz a quebra do amido ainda na boca, porque esse amido não vai ser quebrado no estômago, assim como outras moléculas não podem ser quebradas na boca e são quebradas no estômago. Após a boca, nós temos a faringe. É uma estrutura que é comum tanto ao sistema digestório quanto ao respiratório, mas a função são desempenhadas separadamente em cada sistema. Então, no sistema digestório, a faringe ela comunica a boca ao esôfago.
e também ajuda na deglutição do alimento, com auxílio da língua. Após a faringe, a gente tem o esôfago, que é esse órgão tubular, vocês veem aqui, e ele tem a função de ligar a faringe ao estômago, através dos movimentos peristálticos, que são movimentos que vão pressionando o alimento até ele chegar ao estômago. Após o esôfago, tem o estômago, que é um órgão muscular também, oco, aliás, ele armazena o alimento, então ele faz 2 tipos de digestão também, a mecânica e a química. Na mecânica, são movimentos que acontecem no estômago para misturar o conteúdo dele. Já eu falo desse conteúdo. E a química também através de enzimas. Então, as moléculas que não foram quebradas na boca, elas vão ser quebradas aqui no estômago. E a função dele é, como eu falei, misturar o suco gástrico e o bolo alimentar para fazer a digestão. Ao final dessa mistura, nós temos o que chama-se quimo. Então, para de se chamar bolo alimentar e passa a se chamar quimo. Só a título de curiosidade, aqui no estômago tem 2 esfíncteres, um em cima e um embaixo. E esses esfíncteres, eles impedem que o alimento ou suba de volta ou passe direto para o intestino delgado. Após o estômago, tem o intestino delgado, que é o maior órgão desse sistema. Ele é dividido em 3 partes, duodeno, jejunum e íleo, e dá várias voltas no abdômen. Ele possui 2 glândulas, no caso o pâncreas, que aqui não dá para ver, mas dá para ver o fígado. Essas 2 glândulas, elas produzem substâncias que vão ser soltas aqui nessa porção inicial, chamada duodeno. Então, quando necessário, vão ser liberadas essas substâncias para ajudar na digestão, na absorção dos nutrientes. No caso da bile, ela é produzida pelo fígado, porém é armazenada na vesícula biliar temporariamente. Esse órgão, ele dá várias e várias voltas, porque o quimo, ele precisa demorar ali no órgão para poder fazer essa absorção, essa captura dos nutrientes. Porque se fosse rápido, não ocorreria uma melhor absorção, digamos assim, desses nutrientes. Após o intestino delgado, tem o intestino grosso, que em comparação já é bem menor. Ele é dividido em algumas estruturas, o seco logo aqui no início, o cólon ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente, o cólon sigmoide e o reto, porém o reto a gente fala dele separadamente. A função vai ser a absorção de água e sais, produzir substâncias a partir da microbiota intestinal. Nós possuímos alguns micro-organismos aqui no intestino, e esses micro-organismos, eles produzem essas substâncias, vitaminas, substâncias benéficas para fazer o intestino funcionar normalmente.
E, por último, a formação do bolo fecal. Então, quando há alguma irregularidade na microbiota intestinal, acaba refletindo bastante no bolo fecal. Se ele se demorar bastante no intestino grosso, ele vai retirar mais água do que o necessário e vai acontecer a prisão de ventre. Então, né, nesse evento ocorre da pessoa demorar a ir ao banheiro. Quando as fezes saem, elas saem mais sólida, a pessoa vai ter mais dificuldade. E quando é o contrário, quando a pessoa não faz essa absorção, o bolo fecal ele passa rapidamente aqui pelo intestino grosso, tem a diarreia, por exemplo. Então, vocês já podem notar que a pessoa ela não consegue reter essas fezes muito tempo. Quando elas saem, elas já são mais líquidas, ou seja, com a água que deveria ser absorvida. E a formação desse bolo fecal vai ser armazenada aqui no reto, que seria a porção final do intestino, que ela possui justamente essa capacidade de armazenar o bolo fecal. Então, após esse bolo fecal ele está formado, ao invés de sair, da pessoa não ter o controle de ir no banheiro, ela pode ser armazenada aqui. E numa flora intestinal que funciona perfeitamente, né? Quando tem esse armazenamento por muito tempo ou pelo tempo necessário da pessoa, vão ocorrer os estímulos das células nervosas que ocorrem, que estão aqui no reto, e essas células elas vão mandar sinais para que a pessoa ela possa evacuar. Então, movimentos peristálticos também vão ser feitos aqui e a pessoa ela já vai sentir a necessidade de ir ao banheiro. E por último, tem o ânus, que é chamado também de esfíncter anal, que é basicamente segurar as fezes também. Trabalha junto com o reto para fazer esse armazenamento e segurar as fezes. Aliás, a gente tem que ter esse ponto de parada do bolo fecal. Ou seja, se não houvesse esse ponto de parada aqui, nós não teríamos o controle desse bolo fecal. Então, são dois órgãos importantíssimos para o sistema digestório e que trabalham em conjunto. Por hoje é só, gente, mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem chamar no WhatsApp, ou caso a gente abra a aula no Meet na próxima semana, vocês também podem perguntar. Até a próxima semana.